Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa matéria de administrativo. Evidentemente, continuaremos a partir de onde paramos na aula passada, em que nós estamos estudando o tema geral, controle da administração pública e as suas modalidades, né? Nós já estudamos o controle popular, o controle pelo Ministério Público, o controle legislativo. Na aula passada nós estudamos o controle administrativo realizado pela própria administração pública em relação aos seus próprios atos. E hoje nós vamos dar início ao estudo do controle judicial da administração pública. Tá? Isso vai nos tomar duas aulas, a aula de hoje e a próxima aula, tá bom? Porque quando nós estudamos o controle judicial da administração pública, a gente estuda as ações previstas na Constituição Federal para controle dos atos da administração pública, né? Então são os remédios constitucionais e aliado à ação de improbidade administrativa, né? Bom, falando sobre remédios constitucionais, né? Então a nossa programação é que na nossa aula de hoje e na próxima conversaremos sobre os remédios constitucionais, ações constitucionais utilizadas para controle de atos da administração pública. Isso não significa que não é possível que haja outros tipos de demandas judiciais para controlar a administração, tá? Existem, mas o nosso enfoque de estudo aqui são as ações constitucionais, né? E assim, superficialmente também, tá, senhores? Vamos falar sobre objetos legitimados, tal, um pouquinho a respeito do procedimento, mas de forma mais abrangente. Então levaremos duas aulas para estudar esses remédios constitucionais e a nossa última aula estudaremos improbidade administrativa. Tá? Bom, antes de dar início à nossa aula de hoje, já devo avisá-los que a nossa prova já está pronta, tá? Foi elaborada a semelhança da prova do primeiro bimestre, são 8 questões, a prova vale 8 pontos, tá? Os outros 2 pontos para completar os 10 pontos totais serão divididos de forma igual entre os trabalhos, as atividades avaliativas que foram inseridas lá no AVA, né? Referentes a qual período, né? A partir da primeira prova bimestral, né? Então fizemos a prova bimestral, depois começaram as aulas do segundo bimestre, né? Então os trabalhos que foram inseridos, as atividades que foram inseridas no AVA a partir no segundo bimestre, né? Esses trabalhos, a quantidade de trabalhos, a gente vai dividir esses 2 pontos de forma igual, tá? Então, por gentileza, como tenho sempre feito nas aulas, participem do fórum, participem da atividade, ok? Além de aprimorar o conhecimento jurídico dos senhores, também é uma atividade que compõe a nota do segundo bimestre, né? Lembrando que na prova final, né, para quem ficar de exame final, tem que tirar no mínimo 6, né? Tem que tirar no mínimo 6. É um novo critério, como foi explicado para vocês no início do semestre, né? Então por gentileza, né? Então participem das atividades. Bom, pois bem, senhores, como fazemos também toda a aula, lá no AVA está disponível um PowerPoint, né? Um arquivo PowerPoint que serve de guia da nossa aula de hoje, contém o nome da aula de hoje, o tema da aula de hoje, melhor dizendo, e a data que se refere à aula de hoje, para que eu e vocês, né, a gente não se perca, né, e mantenha sempre tudo organizado, né, como eu imagino que esteja. Tá? Bom, nos slides, no segundo e terceiro slides deste PowerPoint que está disponível,
consta o conteúdo da nossa aula de hoje, que é um pouco extenso. Tá? E depois, no slide último, está lá a atividade de fórum, né, um caso prático, né, para vocês participarem, e tem a atividade avaliativa. Né. Isso consta do PowerPoint, né, mas lá no AVA isso foi inserido nos campos específicos, né, nos lugares específicos lá do AVA. Né. Pois bem, senhores, então vamos lá. Controle judicial da administração pública. É uma aula um pouco extensa, então vamos lá. Utilizaremos para a aula de hoje a Constituição Federal, tá? E algumas outras leis que regulamentam, né, os remédios constitucionais. Quando chegar um momento oportuno, hoje estudaremos 3 remédios. Quando chegar um momento oportuno, falo o número das leis, né, que regulamentam esses remédios que estudaremos no dia de hoje. É o habeas corpus, estudaremos habeas data e ação popular. Tá? Pois bem, senhores, antes de começar a falar efetivamente de cada um desses, é necessário que seja feita uma introdução. Tá? O que é controle judicial da administração pública? O que é controle judicial da administração pública? O controle judicial ou jurisdicional da administração pública, ele é realizado pelo Poder Judiciário. Mediante provocação. Né? Nós sabemos que o Poder Judiciário ele age mediante provocação. Excepcionalmente age de ofício. Isso vocês estudam essas exceções em direito processual civil, direito processual penal, direito do trabalho, salvo engano, deve ter alguma coisa nesse sentido, mas assim não vou arriscar. Eu sei que em direito civil, em direito processual penal, existem algumas hipóteses em que o Poder Judiciário atua de ofício, né? Ninguém o provoca. Mas a regra é que o Poder Judiciário ele é inerte e ele só se manifesta quando provocado mediante o exercício do direito de ação, né? De que são titulares, é um direito fundamental, né? É um direito subjetivo de que são os titulares, né? Aqueles que têm algum direito ou interesse lesado ou ameaçado de lesão. Tá? Então, o controle da administração pública feito pelo Poder Judiciário é feito mediante provocação. Provoca-se o Poder Judiciário mediante o exercício do direito de ação, aí a depender da demanda judicial que está sendo aforada, nós temos legitimados ativos para isso, né? Quem pode ser o autor da ação, isso varia, a depender, né, a depender do tipo de demanda judicial. Então é um controle realizado pelo Poder Judiciário mediante provocação, exercício do direito de ação pelo legitimado. E esse controle, senhores, ele tem o seguinte objetivo. Esse controle judicial da administração pública tem o objetivo de examinar a legalidade dos atos praticados pela administração pública. Tá? A legalidade dos atos praticados pela administração pública. Como vocês já estudaram lá em Direito Administrativo 1, estudaram em poder discricionário, poder vinculado e até mesmo em ato administrativo, né? Vocês estudaram que o Poder Judiciário ele não se imiscui no mérito administrativo, na conveniência ou na oportunidade da prática do ato administrativo. Isso compete exclusivamente ao administrador público, tá? No exercício da função administrativa. Tá? É ele que resolve, quando existe um campo de discricionalidade, qual é o caminho melhor a ser seguido, que ele vai optar dentre os possíveis previstos em lei. Né? Isso é mérito, compete exclusivamente ao administrador público. Evidentemente que quando se ingressa no campo jurisdicional, existe uma interpretação do que seja mérito administrativo e a depender do assunto que se está tratando, que está sendo judicializado, né? Às vezes se alarga ou não o entendimento, o conceito do que seja mérito administrativo, permitindo uma atuação maior ou menor do controle judiciário pelos atos da administração pública. Tá? Mas enfim, isso você já estudaram. Né? Então, o controle judicial da administração pública é isso, é a apreciação pelo Poder Judiciário, mediante provocação de um legitimado ativo, para que examine a legalidade do ato praticado pela administração pública. Né? Bom, senhores, sabemos que, como se trata de um controle jurisdicional, exercício da jurisdição, né? Jurisdição
dizer o direito no caso concreto, só vamos rememorar que o exercício dessa função, né, dizer o direito no caso concreto, ela pode ser executada unicamente pelo Poder Judiciário, né, ou ela pode ser executada em conjunto, né, Poder Judiciário e tribunais administrativos. Tá? Então são dois sistemas que existem no mundo, tá, a respeito dos sistemas jurisdicionais. Tá? Então os sistemas jurisdicionais, quem é que diz, quem do Estado é que diz qual é o direito aplicável no caso concreto. Nós temos dois sistemas no mundo. Né? Então, alguns países adotam um sistema, outros países adotam outro sistema. Quais são esses dois sistemas? Bom, o primeiro sistema é o sistema da dualidade de jurisdição, ou do contencioso administrativo. Tá? Nesse sistema, que é adotado pela França, Itália, Portugal, né, Alemanha, países europeus, em regra, não todos, tá? Esse sistema, ele coexistem, né, duas jurisdições. Existe uma jurisdição administrativa, em que há tribunais administrativos que julgam, que dizem o direito em determinados casos, eles têm competências para tanto, e outros casos são julgados pelo Poder Judiciário, a semelhança do que acontece aqui no Brasil. Tá? O Brasil não adota esse sistema da dualidade de jurisdição. Tá? Bem? Então é mais ou menos assim. Isso provavelmente vocês devem ter estudado em teoria geral do processo ou lá em introdução do processo civil, tá? Só estou rememorando para vocês aqui para a gente não perder muito tempo. Então, nesses casos, senhores, nesse sistema, por exemplo, na França, né, existem conflitos de interesses que são julgados exclusivamente por tribunais administrativos, e aquilo que é decidido definitivamente no tribunal administrativo, ele não pode ser levado à discussão no Poder Judiciário. Tá? Não pode. E há outras causas, há outros conflitos de interesses que são julgados exclusivamente pelo Poder Judiciário francês, por exemplo. As causas que são julgadas, em regra, pelo tribunal administrativo, pela jurisdição administrativa, são causas que envolvem o Estado, tá? Causas que envolvem a administração pública. Então, causas que envolvem interesses da administração pública, práticas de atos da administração pública, essas causas são apreciadas e julgadas pelos tribunais administrativos. Aqueles conflitos entre particulares acabam recaindo, sendo submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Tá? E um tribunal não se miscui, né, não interfere, né, não reexamina aquilo que foi definido por outro. Tá bom? Então, isso tem razões históricas para existir em cada um desses países. Tá? Isso está ligado às revoluções francesas, a Revolução Francesa, especialmente na França, né, onde naquela época existia uma grande desconfiança a respeito dos juízes. E existe um outro tipo de sistema, que é o sistema da unidade de jurisdição, ou jurisdição una. Tá? Esse é o adotado pelo Brasil, é adotado pelos Estados Unidos. Tá? E nesse sistema, senhores, quem dá a última palavra a respeito de qualquer conflito de interesse que exista é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário, é uma das funções do Estado, o Poder Judiciário. Tá? Professor, mas eu sei que existem tribunais administrativos no Brasil, né? Como é que o senhor explica isso, então, se aqui é uma jurisdição? Calma. Existem tribunais administrativos no Brasil? Sim, por exemplo, dentro do Ministério da Economia, especialmente dentro da Receita Federal, existem tribunais administrativos que julgam litígios administrativos em que se questiona atos administrativos praticados por autoridades, servidores públicos fazendários. Tá? Então, existe um processo administrativo, como a gente já conversou a respeito disso, né? E isso se organiza, né, dentro de um sistema de contencioso administrativo, né, inclusive com instâncias recursais. Tá? Isso chegou a um fim, esse processo administrativo, tá? No Brasil, tá? No Brasil. Mas como no Brasil o sistema de jurisdição é una, quem dá a última palavra sobre as coisas é o Poder Judiciário, se por acaso o contribuinte não concordar com a solução administrativa que foi dada ao seu problema, ele pode levar essa decisão administrativa não especialmente o ato que foi impugnado na via administrativa, ele pode levar a exame do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai analisar ele desde o início.
Tá? E quando o Poder Judiciário transitar em julgado essa ação que se discute esse ato administrativo, ninguém mais vai poder reexaminar esse fato, tá? A não ser que haja uma ação rescisória, uma querela nulitatis, alguma coisa assim. Mas fez coisa julgada material, ninguém mais pode reexaminar, inclusive o próprio Poder Judiciário, né? Então, esse é o sistema de jurisdição una. Ele não exclui a existência de tribunais administrativos. Mas o que ele quer dizer? Que os conflitos de interesse, inclusive aqueles que já foram decididos por tribunais administrativos, eles podem ser reexaminados pelo Poder Judiciário. Tudo bem? Isso é direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Tudo bem? Bom, qual é a natureza deste controle, né, judicial da administração pública, né? Como eu já disse para vocês, o controle, a natureza dele é controle de legalidade, tá? Assim, exclusivamente de legalidade, tá? O judiciário, quando ele é provocado a se manifestar a respeito da prática de um ato de administração, ele vai cotejar, vai comparar esse ato administrativo com a lei e com as disposições da Constituição, para ver se há ou não compatibilidade com a normatividade, né, jurídica. Tá? Se ele for contrário, se o ato é contrário à lei ou à Constituição, o judiciário vai declarar que ele é nulo, né, invalidar o ato, né, vai invalidar o ato, de modo que ele não continue a produzir efeitos ilícitos, né, porque ele foi praticado em desacordo com a lei. Tá? Então, o controle, a natureza é de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, como eu já disse para vocês no começo da aula, tá bom? Então vamos agora conversar a respeito da fazenda pública em juízo, tá bom? Se estamos estudando o controle judicial da administração pública, né, a administração pública será réu, né, no processo judicial, na demanda judicial, tá? E o que nós vamos estudar agora são algumas características processuais que a administração pública detém quando figura numa relação processual, tá? E seja como autor ou como réu, tá? Ou seja como autor ou como réu. Então, a primeira característica, né, da fazenda pública, quando ela está em juízo, né, é que ela tem foro privativo, tá? Assim, foro privativo. E qual é esse foro? Tá? São essas prerrogativas processuais da fazenda, né, que outros não têm. E quando eu digo assim, quem que é a fazenda pública, professor? Quem que é a fazenda pública? São as entidades, são os entes da administração pública direta, União, Estados Federal, municípios, e as autarquias e fundações de direito público. Tudo bem? Essas são as pessoas que compõem aquilo que a gente entende de fazenda pública quando se fala no âmbito processual. Tá? As empresas estatais. Tá? Bom, senhores, foro privativo. Tá? Foro privativo. Bom, aqui, senhores, a competência é o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar, segundo dispõe o artigo 109 da Constituição, compete à Justiça Federal processar e julgar a União, as suas autarquias e empresas públicas federais, né, na condição de autor, réu, assistente, se tiver em litisconsórcio, né. Então envolve matéria que é a União, né. O réu é a União, o autor vai ser a União. No nosso caso, o réu, né. O réu é a União. A autarquia federal, empresa pública federal, né, a ação tem que ser proposta na Justiça Federal. Tá bom? Exceções. Quando se trata de falência de alguma dessas entidades, é evidente que a União não entra em falência, né? E empresa pública também, elas têm normativos próprios de liquidação judicial, extrajudicial. Né? Então, exceto casos de falência, não vai para a Justiça Federal, acidentes de trabalho também não vai para a Justiça Federal, e as causas ligadas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, né, que são justiças especializadas. Né.
Então, essas 4 exceções, mesmo que envolvam a União, suas autarquias e as suas empresas públicas, elas não vão para a Justiça Federal. Quais são as exceções? Portanto, causas eleitorais, vai para a Justiça Eleitoral, causas trabalhistas, ocorrem na Justiça Trabalhista, acidente de trabalho e falência, né? Não ocorre na Justiça Federal. Tá? Quando o autor ou réu for empresa estatal, ainda que federal, a sociedade de economia mista, estatal como o Banco do Brasil, elas não vão para a Justiça Comum. Tá? Então, por exemplo, uma causa envolvendo a Caixa Econômica Federal, a empresa pública federal, quem julga é a União. Uma causa envolvendo uma sociedade de economia mista federal, como o Banco do Brasil, quem julga é a Justiça Estadual, da onde é sediado esse banco real. Tá? Então, a Fazenda Pública ela tem prerrogativa, né? Prerrogativa de foro. Qual Fazenda Pública? A Fazenda Pública Federal, tá bom, senhores? Exceto naquelas causas. Bom, representação judicial, né? A representação, evidentemente, que a Fazenda Pública ela precisa ser representada judicialmente, né? Assim como os particulares são representados judicialmente através de seus advogados, a Fazenda Pública também é representada por seus advogados. No âmbito federal, existe a Advocacia Geral da União, que faz essa representação judicial. No âmbito dos estados, geralmente o órgão que faz a representação jurídica dos estados, judicial dos estados, chama-se Procuradoria do Estado, tá? Procuradoria do Estado. E no âmbito dos municípios, aqui existem duas realidades. Municípios que são grandes, geralmente capitais, né, ou municípios grandes, eles têm um quadro próprio, né, de procuradores municipais. Né? Quando o município é pequeno, não tem um cargo próprio de procurador, eles acabam contratando escritórios de advocacia para fazer a sua representação judicial. Então, a representação judicial da Fazenda Pública se dá através de funcionários públicos, em regra, tá? Que ocupam cargos. Né, que são investidos através de concurso público. Tá? Então, no âmbito federal, Advocacia Geral da União, e daí, dentro da Advocacia Geral da União, você tem Procuradoria Geral, você tem a AGU, você tem a Procuradoria Geral Federal, você tem o Procurador da Fazenda Nacional. Daí eles atuam, uns defendem a União, outros defendem autarquias, outros só trabalham em causas tributárias, tá? Mas é tudo AGU, tá? Nos estados a gente tem um procurador do estado, Procuradoria do Estado, e nos municípios tem um procurador municipal, e o município que é muito, muito pequeno faz contratação de escritório de advocacia, tá? A intimação dessas pessoas, senhores, dos representantes judiciais da Fazenda Pública, a intimação ela é pessoal, tá? Tem que ser sempre pessoal, como dispõe o Código de Processo Civil, tá? A Fazenda Pública ela tem prazos diferenciados também para se manifestar, tá bom? De acordo com o novo Código de Processo Civil, né, que é de 2015, né, já não é mais tão novo assim, né? Mas de acordo com o novo Código de Processo Civil, a Fazenda Pública ela tem prazo em dobro para todas essas manifestações, tá? Antigamente, no Código anterior, de 1973, havia um prazo em dobro para a prática de determinado processual e prazo em quádruplo para a prática de outros atos processuais. Isso não existe mais, tá? Hoje acabou se unificando no CPC que a Fazenda Pública tem prazo em dobro para se manifestar. Existem algumas exceções, tá? Por exemplo, na Lei de Ação Popular, o prazo para apresentar a contestação é de 20 dias. Né? Então, a regra geral é que o prazo seja em dobro, mas é possível que lei especial estipule um prazo diferenciado. Tá? Então, não é toda a manifestação que é sempre em dobro, tá? Tem que ver se tem lei especial. Tá? Bom, ainda a Fazenda Pública tem mais uma prerrogativa, né? Existe por força de lei, né? De acordo com o CPC, e a Lei 8437 de 1992, né, impede-se a concessão de algumas liminares contra a Fazenda Pública. Dependendo do objeto da liminar, mesmo que haja o direito, né, o juiz não pode conceder por vedação, proibição da própria norma, dessas normas que eu disse para vocês. Então, liminar que tem objeto compensação de tributos, equiparação de servidor, extensão de vantagem pecuniária para servidor,
entrega de mercadorias ou bens provenientes do exterior, isso não pode ser dado mediante liminar contra a fazenda pública, tá? É proibido, ainda que o sujeito tenha direito à compensação, à entrega da mercadoria, isso não pode ser dado através de liminar, né? Você tem que fazer a contestação, instrução do processo e daí a sentença, sim, daí poderá dispor a respeito disso, mas nunca mediante decisão liminar, tá? Ainda, senhores, mais uma prerrogativa, a remessa necessária, tá? Quando a fazenda pública ela perde o processo, né, o pedido é julgado procedente contra a fazenda pública, né, obrigatoriamente esse processo ele tem que subir para o tribunal para fazer o reexame, né? E isso a gente chama de reexame necessário ou remessa necessária, tá? Está previsto no Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil, tá? Isso não é um recurso, tá, que é interposto pelas partes, não. É o juiz mesmo, ele de ofício manda o processo para o tribunal, tá bom? As partes podem apelar essa sentença? Também podem. Então pode haver concomitantemente uma apelação e uma remessa necessária, tá bom? Então essas são algumas das prerrogativas da administração pública em juízo, e agora nós vamos ingressar então nos instrumentos, né, judiciais de controle da administração pública, e nós vamos focar naqueles que estão previstos na Constituição, tá? E na Constituição nós temos, né, como instrumentos de controle judicial da administração pública, em primeiro lugar, o habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular, tá? Mais à frente a gente tem, lá no artigo 37, né, esses estão ali no artigo 5º, né, mais à frente, no artigo 37, a gente tem a ação de improbidade administrativa, tá? Que nós vamos estudar, tá? A lei de improbidade administrativa. Vamos começar então pelo habeas corpus, tá? O habeas corpus, senhores, vamos falar também brevemente a respeito dele, né, porque é uma matéria mais voltada ao processo penal, tá? Então não é assim dado ao direito administrativo, né? Por ser um remédio constitucional, ele também visa controlar atos da administração pública, né? Porque o habeas corpus ele protege o direito de locomoção, e quando a administração pública, através dos seus servidores, né, ou agentes de poderes estatais, de alguma forma restringem ou cessam, né, ilegalmente ou por abuso de poder, o direito de locomoção, alguém cai do habeas corpus, tá bom? Então é uma matéria mais voltada ao processo penal. Bom, senhores, o habeas corpus, né, ele tem uma evolução histórica, tem um pessoal que diz que a origem dele é a Magna Carta, né, de 1215, de João Sem Terra, né, outros dizem que pode ser até antes a origem do habeas corpus, mas enfim, isso não nos interessa agora. No Brasil, tá, a primeira vez que se mencionou o habeas corpus foi no Código Criminal de 1830, tá? 1830, né? Então, em 1824 sai a nossa primeira Constituição, 4 anos depois nós temos o nosso primeiro Código Criminal, né? Hoje é chamado Código Penal, que é de 1940, na época, em 1830 era chamado de Código Criminal. E nesse Código Criminal tinha a previsão do habeas corpus, tá? E depois ele foi previsto na Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição, tá? Bom, nessa época, senhores, o habeas corpus ele não só protegia ao direito de locomoção, tá? Havia uma interpretação de que ele serviria também para proteger qualquer direito, né, que fosse violado em razão do abuso de poder, né? Essa interpretação acabou não vingando, né? Não vingando, porque na Constituição seguinte foi colocado que o habeas corpus realmente é para proteger apenas o direito de locomoção, né? Então o habeas corpus ficou só para proteger o direito de locomoção, que é violado em razão de ilegalidade e abuso de poder. Os demais direitos líquidos e certos, né, que fossem alvo de uma lesão, ameaça de lesão por ato de autoridade e tal, ele seria, posteriormente, o Brasil iria criar um instituto que é só dele, um instrumento que é dele, foi ele que criou, que é o mandado de segurança, tá? Isso é uma criação brasileira, o mandado de segurança, né? E quem criou a gênese disso foi Rui Barbosa, tá? Bom, senhores, o habeas corpus, ele, portanto, ele tem
esse objeto, né, que é a proteção do direito de locomoção, né, está previsto quase em todas as nossas constituições, inclusive na de 88, no artigo 5º, né, que diz lá que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou comoção em sua liberdade de locomoção, né, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, liberdade de locomoção, direito de ir, direito de vir e direito de permanecer. Tá? Todos nós temos esse direito. Havendo por ilegalidade ou abuso de poder uma violação ou ameaça de violação a esse direito, cabe habeas corpus. Tá bom? O habeas corpus ele também está previsto, é disciplinado pelo Código de Processo Penal, tá, senhores? A partir do artigo 647. A partir do artigo 647 há a previsão também, a disciplina do habeas corpus, aqui mais na matéria do campo penal, né? Inclusive ali há outras hipóteses em que cabe habeas corpus, né? Mas todas estão vinculadas a direito de locomoção, né? Ou justa causa da ação penal. Assim. Na Constituição ainda existe uma disposição a respeito do habeas corpus, que diz lá no artigo 142, que trata das Forças Armadas, né, que não cabe habeas corpus de punições em face de contra punições militares. Então, o militar que é punido segundo o regramento militar, e existem algumas punições militares que restringem a liberdade de locomoção do militar, não cabe habeas corpus contra isso, né? Embora exista aí alguns pouquíssimos julgados em sentido contrário, né? Porque isso não é da natureza, né? Isso é contrário à própria estrutura militar. Tá? Bom, espécies de habeas corpus. A gente tem habeas corpus preventivo, né, e o habeas corpus repressivo. Né? O que é o habeas corpus preventivo? Quando está na ameaça, né? Está em vias de sofrer quando se está em vias de sofrer a violação ou a coação da liberdade de locomoção. Tá? Então ainda não aconteceu, você ainda está andando, tá? Normal, seu direito de locomoção, mas está em vias de ser, por exemplo, preso, né, ilegalmente. Tá? Então é possível pedir ao Poder Judiciário um habeas corpus preventivo. Tá? Esse habeas corpus preventivo ele chama de salvo-conduto. Tá, senhores? Isso às vezes vocês ouvem falar no noticiário. A pessoa fulano de tal conseguiu um habeas corpus para não ser preso. Né? Isso é um habeas corpus preventivo. Né? E quando você já foi preso e essa prisão é ilegal, né? Aí cabe o habeas corpus repressivo. Né? E daí o juiz expede um alvará de soltura. Né? Então, no primeiro caso é um salvo-conduto e no segundo caso, na segunda hipótese, é um alvará de soltura. Quem que pode impetrar habeas corpus? Né? Quem pode impetrar habeas corpus? Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus. Pessoa física, pessoa jurídica, nacional, estrangeiro. Tá? O analfabeto, inclusive, ele pode impetrar desde que alguém assine a seu rogo. Tá? Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, tá, senhores? Evidentemente, e não precisa de advogado. Tá? Não precisa de advogado. Tá? O habeas corpus não precisa de advogado. E você mesmo, a própria pessoa que está sofrendo a violação, ela mesma pode interpor o habeas corpus para si mesma, ou você pode interpor para terceiro. Tá? Não tem problema nenhum. Então a garantia aqui ela é interpretada de forma extensiva em relação ao legitimado ativo. Quem é que pode impetrar? Pessoa física, pessoa jurídica, tá? Pode impetrar. E quem é que pode ser quem é que pode ser o coator, né? Quem é que pode ser o coator, né? São as autoridades. Né? Contra quem, né? Que você é a pessoa que praticou a violência, a violação ao direito de locomoção ou ameaçou o direito de locomoção de alguém. Né? Quem que é o coator, né? Então aqui são as autoridades públicas, tá? Os agentes públicos em geral, aquela classificação do direito administrativo de agentes públicos. Né? Evidentemente que a gente acaba na prática jurídica, né, falando apenas de os delegados de polícia, né, os juízes de direito que mandaram prender, entra com habeas corpus, blá, blá, blá. Mas qualquer agente público que cercear a liberdade de locomoção pode ser coator, pode figurar como coator num habeas corpus, tá? Existe aqui uma interpretação de que aqueles que também, a razão do que consta ali, abuso de poder, também dá ensejo a habeas corpus, né? Ou aqueles que estão no exercício de função pública, né? Bom, enfim.
Bom, pessoa jurídica ela pode impetrar habeas corpus em favor de terceiro. Agora, você pode impetrar habeas corpus em favor de uma pessoa jurídica? Não, né, senhor? Porque a pessoa jurídica não tem direito de locomoção. Tem prazo para impetrar habeas corpus? Não, não tem prazo. Então, não existe prazo para impetrar. A competência para impetrar habeas corpus, bom, daí depende de quem é a autoridade coatora. Tá? Aí vai variar de quem é a autoridade coatora. Existem algumas hipóteses que se impetra habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, no Tribunal Regional Federal, perante juízes federais, e daí, quando não tiver nenhuma dessas hipóteses, é a Justiça Estadual. Então, essas hipóteses estão lá no artigo 102 da Constituição, habeas corpus perante o STF. Quem são as autoridades coatoras? Você vai lá no artigo 102 da Constituição, tem um rol extenso, tá? STJ, né? Quem é a autoridade coatora? Está no 105, tá? Tribunal Regional Federal, artigo 108 da Constituição, juízes federais, artigo 109 da Constituição, e o juiz estadual, né? Aí é quando não é competência dos demais. Tá bom? Então essa é a competência. Eu não vou ficar aqui lendo para vocês quem são as autoridades. É importante que vocês saibam, tá? É muito importante que vocês saibam essas autoridades. Primeiro para conhecimento técnico de vocês, para quem for atuar, né, nessa área criminal, né? Inclusive, e também para fins de exame de ordem, concurso público e tal. Isso é cobrado à torta e direito, tá bom? Aqui eu não tenho tempo de ficar lendo isso. Então eu faço a remissão da competência no artigo constitucional e você faz a leitura, né? E aquilo lá é plenamente inteligível, tá? Não precisa de alguém explicando, né? Então, a depender da autoridade, o habeas corpus ele vai ser impetrado perante o STF, perante o STJ, TRF, juiz federal e nos demais casos de justiça estadual, tá bom? Bom, senhores, então isso era o mais importante de habeas corpus. Vamos falar sobre habeas data, que também é uma garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição, tá? O habeas data, ele diferentemente do habeas corpus, né, que tem uma história na evolução constitucional brasileira, né, a partir de 1891, o habeas data ele se originou, né, a primeira vez que ele aparece no ordenamento jurídico brasileiro é com a Constituição de 88, tá? Primeira vez. E lá no artigo 5º, como direito fundamental. E ele foi regulamentado por uma lei, tá? Ele foi regulamentado por uma lei, tá? Que é a Lei 9.507 de 97. A lei que regulamenta o habeas data é a Lei 9.507 de 1997. Tudo bem? Ela é uma ação constitucional porque está prevista na Constituição, assim como a habeas data, mandado de segurança, tal. E o objetivo dela é assegurar o conhecimento, retificação, anotação de informações relativas à pessoa do impetrante, que consta de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Tá? Então, o habeas corpus é assim, aquela pessoa, física ou jurídica, né, que quer ter conhecimento, ou pretende retificar, né, ou fazer uma anotação, né, a respeito de informação sua que está num banco de dados, de entidade governamental ou de caráter público, diante da negativa dessa entidade governamental ou de caráter público, você não vou te dar conhecimento, uma informação que é tua, que está no meu banco de dados, ou não vou retificar, por exemplo, o teu nome que está aqui, ou eu não vou fazer a anotação que você pretende no seu banco de dados. Nesse caso, senhor, da negativa do órgão público, né, você pode, não precisa ser órgão público, de caráter público também, você pode ingressar com habeas data. Então, essa é para garantir o conhecimento de informações, retificação de informação da pessoa, tá? Em razão da negativa do órgão público. Tá? A legitimidade ativa, né? O habeas data ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, tá? Física ou jurídica também, porque assim, a pessoa física tem os seus dados, né, em bancos de dados, ela quer conhecer, né, banco CPF, CNPJ, os inúmeros bancos cadastrais que existem, pelas entidades federativas, né, de várias hipóteses. Olha só, em nível federal você tem inúmeros cadastros, né? A gente, além de ter um nome, né, prenome, sobrenome, né, a gente também é identificado por números, né? E a gente tem, depender do que se trata, objetos, é número de CNPJ, é número de CPF, é número de carteira de trabalho, é CNI, é número de negócio. Mas, enfim, você tem direito a ter conhecimento daquilo lá, a informação é tua. Tá errado, eu quero que eu corrija.
Ou eu quero que anote uma informação nova, que atualize as minhas informações, né? Então qualquer pessoa jurídica ou física é legitimado ativo para impetrar o habeas data, tá bom? Tá? Quem que é o legitimado passivo? Né? São essas entidades governamentais que têm os bancos de dados ou entidades de caráter público. Então aqui pode ser pessoa jurídica privado que tem caráter público, tipo o Serasa. Então o Serasa ingressa aqui como legitimado passivo de habeas data. Tá? Então órgãos da administração pública federal, direta, indireta, do executivo, do legislativo e do judiciário. Tá? Pode ser legitimado, pode figurar como réu no habeas data. Tá bom? O objeto, como eu disse para vocês, né, é tomar conhecimento de informações relativas ao impetrante, retificar seus dados, né, e fazer a anotação, né, uma atualização, né, desses dados. Né. Quando isso é negado, cabe a habeas data. Tá bom? É esse o objeto do habeas data. O prazo para impetrar habeas data não tem prazo para impetrar habeas data. Tá bom, senhores? Não tem prazo para impetrar habeas data. A competência, aonde é que você impetra o habeas data? Também, a depender de quem é a autoridade que nega, pode ser o STF, pode ser o STJ, pode ser o TRF, pode ser juiz federal e pode ser juiz estadual. Aonde é que você vê isso? Bom, é nos mesmos artigos que eu falei a respeito do habeas corpus, tá bom? Lá na Constituição Federal. Que é muito importante que vocês saibam isso, né? Porque vai ficar na prova. Enfim, então essas são as informações principais aí a respeito do habeas data, tá bom? Em relação ao habeas data. Tá? O procedimento do habeas data ele é muito parecido com o procedimento do mandado de segurança. Tá? Impede o habeas data, né? Daí o juiz notifica a autoridade para que preste informações em 10 dias, ouve-se o Ministério Público e os autos vão para o juiz para a sentença. É bem rápido. Tá? É bem rápido. Uma das condições, né, para que se ingresse com a habeas data é você ter primeiro a negativa da administração pública. Tá, senhores? Então, primeiro você tem que ir na administração pública, fazer o pedido, né, para tomar conhecimento da informação, pedir a retificação ou fazer alguma anotação, pedir para fazer alguma anotação. Desta negativa da administração pública, no órgão do executivo, do legislativo, do judiciário, da administração direta, da administração indireta ou do Serasa, né, dessa negativa, você precisa instruir o teu habeas data com essa negativa, tá? Porque senão o juiz ele indefere. Então tem essa fase pré-judicial, né? Tem fase pré-judicial e a fase judicial. Tá bom? Também como acontece no mandado de segurança, não tem prazo de instrução processual. Eu quero ouvir testemunha, quero fazer perícia. Não tem dilação probatória em habeas data, a semelhança do que acontece com o mandato de segurança. Tudo bem, senhores? Bom, então agora vamos conversar sobre o terceiro remédio constitucional, que é a ação popular. Tá? Ação popular. Ação popular não é a ação que você compra da Caixa, nem do Banco do Brasil, nem da Petrobras, né? Ainda mais nesses tempos de derretimento da Bolsa de Valores. Né? Não é isso que nós vamos estudar aqui. Ação popular é uma ação constitucional também. Tá? É uma ação constitucional, que está prevista no artigo 5º da Constituição também. Antes de falar para que serve a ação popular, né, a partir de quando, né, que ela passou a existir no ordenamento brasileiro? Né? Bom, o habeas corpus a partir de Constituição de 1891, né, o habeas data, a Constituição de 1988. E a ação popular, senhores, ela foi prevista pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico na Constituição de 1934. Constituição de 1934, né, governo Getúlio Vargas. E ela foi suprimida na Constituição de 37, né? Voltou na Constituição de 46 e depois continuou aparecendo nas Constituições anteriores até a Constituição de 88. Então ela sempre esteve aí no nosso histórico constitucional, né? a exceção da Constituição de 1937.
a Constituição Polaquina. Existe uma lei, né, que regulamenta a ação popular, que é uma lei de 1965, tá? É a Lei 4.717. Lei 4.717 de 1965, ela que regulamenta a ação popular. Então, a nossa ação popular está prevista na Constituição de 88 e a ação que a lei que é, melhor dizendo, a lei que a regulamenta é de 1965, e que foi recepcionada pela Constituição, tá? É constitucional. Bom, o que é essa tal de ação popular, né? A ação popular está prevista lá no artigo 5º da Constituição, ela tem por objetivo invalidar, né, anular atos e contratos administrativos, então atos administrativos em geral, ou contratos administrativos que decorrem de licitação, ou de dispensa, de inexigibilidade, de licitação, né, não importa, contratos administrativos no sentido genérico. Né. Então tem o objetivo de invalidar atos ou contratos administrativos que são considerados ilegais, ou seja, o ato é praticado em contrariedade à lei, ou o contrato foi firmado em contrariedade à lei, ou o seu conteúdo contém disposições ilegais. Então tem por esse objetivo invalidar atos contratos administrativos contrários à lei e lesivos ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Então o ato administrativo ou contrato administrativo que é lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural e à moralidade administrativa, esse ato administrativo ou contrato administrativo ele pode ser questionado na justiça sob o critério da legalidade mediante ação popular. Tudo bem? Então o habeas corpus ele protege a liberdade de locomoção. Se você sofre, né, ou está na ameaça de sofrer ilegalmente ou por abuso de poder uma coação na tua liberdade de locomoção, qual que é o remédio? Habeas corpus. Se o teu objeto é outro, a tua situação é outra, né? Eu quero ter conhecimento de uma informação que tem no banco de dados do poder público ou de uma entidade de caráter público. Ou eu quero retificar um dado meu, eu quero fazer uma anotação e eu tenho a negativa do órgão público, eu entro com habeas data. Agora, quando eu tomo conhecimento de que um ato administrativo foi praticado em contrariedade à lei, né? Esse ato administrativo, ele não é só, não basta só ele ser ilegal, tá, senhores? Ele precisa ser lesivo, né, causar lesão, né, ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural. Ele precisa causar lesão. Então nós temos dois requisitos aqui, tá? Não basta ser ilegal, ao contrário da lei, tá? Ele tem que causar lesão. Porque se for só ilegal, nós temos outras demandas judiciais que também prestam ao mesmo objetivo, tá? Então, no caso de ação popular, nós temos esse binômio. Tá? Então, o ato administrativo é ilegal, o contrato administrativo é ilegal e ele é lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, moralidade, patrimônio histórico e cultural. Então, ingressa-se, né, com uma ação popular. Tá? Então, esse é o objetivo da ação popular. Tá? Quem que é o legitimado ativo da ação popular? E aqui é uma característica da ação popular, né, que não tem em outro remédio processual, né, ou outra demanda judicial. Aqui o legitimado ativo, senhores, para a ação popular é o cidadão. Né? A Constituição dispõe expressamente nesse sentido, assim como a lei que regulamenta a ação popular de 1965. Quem tem legitimidade ativa para propor uma ação popular é o cidadão. Tá? Quem é o cidadão? Bom, o cidadão do ponto de vista do direito, né, que é isso que nos interessa, cidadão é aquele que tem capacidade, direitos políticos ativos, né, tem capacidade de votar, de se votar. Então, cidadão é aquele que tem direitos políticos ativos, né, está no usufruto, está na plenitude dos seus direitos políticos, né. E na Constituição Federal a gente sabe que quem pode votar são os maiores de 18 anos, né, até uma determinada idade. Alguns, segundo aí na Constituição Federal, isso a partir do artigo 14, alguns são proibidos, né, não tem capacidade eleitoral. Né. Então aqui, quem é que pode propor ação
popular, né? É o cidadão, é aquele que tem direito de votar, tá bom? Em regras maiores de 18 anos, tá bom? Tanto é assim que quando se ingressa com uma ação popular, além de, evidentemente, você fazer e instruir a tua petição inicial com os documentos, né, que dão suporte às suas alegações, né, os requisitos do CPC, de uma petição inicial, ele tem a ação popular exige um documento específico, né, que é para provar a legitimidade ativa, né, porque não basta só você ser maior de 18 anos, né, porque nem todo maior de 18 anos pode votar, né? Existem algumas pessoas que são maiores de 18 anos que não podem votar. Então, na petição inicial, você tem que fazer instruir com o seu título eleitor. O título eleitor. Aquele que está ingressando com a ação precisa entrar com o título de eleitor. Eu vou abrir aqui a Constituição Federal só para mostrar aqui para vocês um negócio que me veio na cabeça aqui, tá? Aqui, o artigo 14 da Constituição, né, que trata dos direitos políticos, né? Então, o parágrafo 1º diz: o alistamento eleitoral e o voto são. Inciso 1º. Então, assim, alistamento eleitoral e voto são coisas diferentes, tá? São, inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então, esses aqui são os cidadãos. São os cidadãos. São essas pessoas que podem ingressar com ação popular, tá bom? Então é isso, tá? Assim, só estou dando uma olhadinha aqui na Constituição para ver se tem alguma coisa mais interessante. Não é isso. Então, o cidadão é aquele que tem direitos políticos, maior de 18 anos, tá bom? Então, essa é a legitimidade ativa. Quem é que não pode, então, entrar com ação popular, né? Estrangeiro, né? Mesmo que seja maior de 18 anos, porque estrangeiro não tem direito de votar, né? Ressalvados os portugueses, né? Que são equiparados aí artigo 12, é um dos parágrafos do artigo 12 da Constituição, tá? Eu não me lembro agora de cor, tá? Então, em regra, os estrangeiros não podem propor ação popular porque eles não detêm capacidade eleitoral, exceção dos portugueses equiparados, né? Nos termos do artigo 12, algum parágrafo lá do artigo 12, tá? Também não podem, não são legitimados ativos, né? Os indivíduos que tiveram seus direitos políticos suspensos, né? Por exemplo, por ação de improbidade administrativa, é uma das sanções, né, da ação de improbidade administrativa. Suspensão dos direitos políticos, né? Está com direito suspenso, não pode ser votado e não pode votar, tá? E as pessoas jurídicas, né? As pessoas jurídicas, isso por força de entendimento do Supremo Tribunal Federal, não tem capacidade política, né? Então, não são todas as pessoas físicas maiores de 18 anos que podem ingressar com ação popular, né? Não, questão boa. Mas tem uma outra questão boa também, bom, enfim. Legitimidade ativa, né? Legitimidade ativa. Bom, senhores, aqui a legitimidade ativa ela é ampla, né? Ela é ampla, porque se o objetivo da ação popular é invalidar, né, anular por ilegalidade ato administrativo ou contrato administrativo, né, que lesione patrimônio público, moralidade, meio ambiente, tal, bom, quem é que pode praticar ato administrativo e quem é que pode celebrar contrato administrativo, né? Bom, senhores, toda administração pública, direta, indireta, das 3 esferas, entidades privadas também podem, entidades privadas que recebem subvenção pública, né? Ou entidades privadas que têm participação acionária do Estado, né? Então é uma infinidade de pessoas. Quem pode ser, entre aspas, réu numa ação popular é grande. São todas aquelas pessoas que podem praticar atos administrativos ou firmar contratos administrativos. Tá bom? Tá? Já falei para vocês do objeto, né? Não se esqueçam aí dos pressupostos, né, da ação popular, né? Tem que ser cidadão, né? Tem que ter ilegalidade na prática do ato ou do contrato administrativo, né?
e esse ato, o contrato está sendo impugnado, ele tem que ser lesivo, né, ao patrimônio, à moralidade, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Tá? E precisa provar. Tá? O autor precisa comprovar, além da legalidade, né, tem que provar a lesão, que pode ser real, aconteceu, ou pode ser presumida. Tá? Isso prevalece na doutrina, né? Até porque a expressão consta do texto da lei, né? Não basta só a ilegalidade, precisa ser lesivo, né? Aconteceu a lesão ou ela foi presumida, às vezes a lesão é presumida. Tá? O prazo aqui, senhores, aqui tem um prazo para ingressar com ação popular, né? Passou esse prazo, não dá, você perdeu, né? Prazo prescricional. É diferente, por exemplo, do habeas corpus e do habeas data. Tá? Não tem prazo nem decadencial e nem prazo prescricional. Tá? Habeas corpus e habeas data. Para ação popular tem, o prazo é de 5 anos, tá? De prescrição, né? Que está previsto na lei de 1965 da ação popular. Tá? A competência para a ação popular aqui é diferente. Tá? Enquanto no habeas corpus e no habeas data depende de quem é a autoridade, né? Aí pode ser STF, STJ, Tribunal Regional Federal, Juiz Federal e Justiça Estadual, aqui a competência, senhores, é de um juiz de primeira instância. É de um juiz de primeira instância, federal ou estadual. Tá? Aí depende, né, se o ato administrativo foi praticado no âmbito federal, no âmbito estadual ou municipal. Tá? Quando é que vai ser federal? Né? Quando envolver pessoas, bens ou serviços, quando infringir, né, pessoas, bens ou serviços de interesse da União. Aí a competência é da Justiça Federal. Tá? Exceção dos casos de falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Então, senhores, a competência aqui da ação popular sempre vai ser de um juiz de primeira instância. Tá? Qual o juiz de primeira instância? O juiz estadual e a justiça comum. Tá? Não é justiça eleitoral, não é justiça militar, não é justiça trabalhista. Não são as especializadas, é a justiça comum. Qual a justiça comum? A federal ou estadual? Bom, a gente descobre a competência por exclusão, né? Como assim exclusão? A gente sabe qual é a competência federal. A competência federal é aquela que envolve interesses, bens, pessoas ou serviços da União. O que não tiver nisso, né, é a competência dos estados. Então, tem que ver qual que foi o ato, né? O ato é federal, estadual ou municipal. Vai depender, é juiz de primeira instância federal ou municipal. Tudo bem, senhores? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Um conteúdo extenso. Tá? Procurei aqui abordar os principais assuntos, tá? Numa introdução a respeito do controle judicial da administração pública, o controle de legalidade, e estudamos estudamos as características da fazenda pública em juízo, né? Como é que quais são as prerrogativas da fazenda em juízo, né? Como é que ela se comporta em juízo, as prerrogativas que a lei concede à fazenda pública que outros sujeitos processuais não detêm, exceção do Ministério Público, mas Ministério da Fazenda Pública aqui são outros casos. Bom, e estudamos 3 remédios constitucionais, 3 ações constitucionais que têm por objetivo controlar a administração pública. Né? Quando se trata de ato da administração pública que viola direito à locomoção, habeas corpus. Quando viola direito ao conhecimento, à retificação, à anotação de informações pessoais em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, habeas data. E quando se trata de invalidar ato ou contrato administrativo que é ilegal ou ilegítimo e que viola, né, que causa lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, patrimônio histórico-cultural, o remédio é a ação popular. Na próxima aula nós estudaremos o mandado de segurança e o mandado de injunção. Tá? Na nossa última aula, né, nós estudaremos a improbidade administrativa. Tá bom? Não esqueçam de ir lá no sistema, participar do fórum e fazer a atividade avaliativa, tá? Para contar o pontinho lá, para vocês terem lá os 2 pontos, tá bom? Muito obrigado pela atenção dos senhores, tá? Cuidem-se, fiquem bem.